Olá, eu sou Jonatas Andrade, aluno do curso de Ciência da Computação, e hoje a gente tem um episódio especial de abertura do Facompcast, um projeto da Faculdade de Computação da Universidade Federal do Pará, que é apoiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da faculdade. E o objetivo desse episódio é apresentar em linhas gerais a ideia do projeto, quais são os conteúdos e as nossas expectativas. E além de mim, é claro, nós temos dois convidados para esse episódio, que é o Felipe, também aluno do curso de Ciência da Computação na faculdade, e o professor Vitor Hugo Santiago, que é o coordenador e mentor do projeto. Então, Vitor, conte para nós um pouco mais sobre o Facompcast e aí a gente vai desenrolando. Bom, então, Jonatas, esse projeto nasceu, dado a crescente expansão no consumo de podcast, dado esse momento de pandemia, e o ano 2020 representou um crescimento, de canais no YouTube, discutindo ciência, e aproveitando, esse crescimento, notamos uma necessidade da nossa faculdade de computação em apresentar, em divulgar ciência dentro dos cursos de computação e também para a comunidade não acadêmica, explorando as pesquisas, projetos de extensão, falar também um pouco sobre carreira, conversar um pouco sobre tecnologia, conversar com profissionais que atuam na indústria, conversar com alguns egressos. Então, a ideia desse nosso podcast, embora seja super desafiador, a ideia é falar sobre ciência, falar sobre essa transferência de conhecimento de uma forma facilitada, para os alunos dos cursos de computação da nossa faculdade. Ótima resposta do professor Vitor. Aqui quem fala agora é o Felipe Campos. E como o Jonatas disse na nossa introdução de maneira brilhante, esse é um episódio especial para apresentar o Facompcast. A gente vive hoje em um momento em que a ciência é desacreditada, a produção científica é desacreditada dentro das universidades, sobretudo as universidades federais. O professor Vitor, como já foi mencionado, é o mentor desse projeto e tem uma extensa lista de projetos de pesquisa e orientação em que ele participou. Só que hoje não adianta somente a gente produzir conhecimento, a gente também tem que saber transmitir esse conhecimento. Eu queria perguntar para o Vitor como é que ele analisa essa crescente onda de descrédito na ciência e como o Facompcast pode ajudar para que a gente possa superar esses obstáculos. Então, Felipe, esse é um dos pontos dentro do nosso podcast, que é falar sobre ciência, mas também mostrar para a comunidade o que tem sido produzido dentro da nossa faculdade de computação, dado que muito do que é produzido ele é aplicável à sociedade. Então, queremos mostrar e convidar a comunidade a seguir o nosso podcast e ficar mais por dentro do que é produzido. Temos trabalhos que foram premiados internacionalmente, temos equipes que participaram em competições internacionais, e tem muitos projetos super relevantes para trazer essa comunidade dentro da nossa faculdade. Então, há um interesse muito grande hoje nessa transferência de conhecimento, e mostrar para quem está aí nos ouvindo, que ainda está na dúvida qual curso seguir, que a área de tecnologia, de fato, ela tem um déficit muito grande e cada vez mais as empresas estão à procura de bons profissionais. Então, a ideia do nosso podcast também é trazer essa comunidade para conhecer um pouco mais do que é feito dentro das universidades públicas, principalmente na nossa Universidade Federal do Pará, nos cursos de computação. A gente fez uma pesquisa recentemente, a gente fez um formulário de pesquisa para entender mais um pouco do interesse dos estudantes de computação e os que estão entrando na faculdade agora, para entender um pouco mais sobre a área de pesquisa que eles têm interesse, Então, pelo formulário, a gente pôde entender que a inteligência artificial é uma área que está com uma demanda gigantesca e o interesse das pessoas está também bastante enorme nesse sentido. E eu vejo que para a gente conseguir direcionar os alunos dentro do cenário acadêmico para escolher entre essas áreas, o Facompcast é uma ferramenta muito importante. Porque, como estudante de ciência da computação, a gente percebe que existem muitas possibilidades de escolha, Você tem muitas áreas para escolher e acaba ficando perdido justamente por isso. Então, eu acho que
a gente pode usar o Facompcast para orientar essas pessoas, como o professor já mencionou, e que a gente vai entrevistar pessoas com domínio em assuntos da área de computação e, assim, tentar despertar o interesse das pessoas por outras áreas, tentar fazer elas verificarem aquilo que é melhor para elas, e a gente vai construindo o futuro dos alunos que estão dentro do curso de computação e não sabem muito bem a área que quer, e eu acho que uma ferramenta como um podcast, uma ferramenta de comunicação assim tão importante, eu acho que vai ser de fato bem efetivo. E em relação a isso, eu tenho uma pergunta para o professor, justamente indo nessa direção. Se ele espera que o Facompcast possa ser de fato difundido na comunidade, quais são as expectativas do professor nesse sentido, porque é um dos nossos objetivos, né? Aqui, como apresentador e como aluno, a gente entende que é importante que exista uma ferramenta para orientar os estudantes para escolher aquilo que é melhor para eles, né, para a carreira deles. Correto, Jonatas. Essa foi uma das premissas que nos levaram à definição do Facompcast. É que tinha que ser algo feito por alunos, para alunos dos cursos de computação e também para a comunidade não acadêmica, né? Para falar também, não somente das pesquisas, não somente dos projetos, né, mas também falar sobre carreira. Muitas das vezes, quando estamos ali no meio da graduação, muitas das vezes a gente se sente perdido, qual carreira seguir. Temos possibilidade de seguir carreira acadêmica, realizando pesquisas, ou ir para a indústria, né, trabalhar com desenvolvimento, e existem tantas alternativas dentro da área de tecnologia, que muitas das vezes a gente não sabe qual carreira seguir. Então, uma das expectativas dentro do nosso podcast é termos convidados, né, de várias empresas relevantes dentro do cenário nacional, para eles contarem um pouco para a gente como é que é a vivência nesse mundo de desenvolvimento, de análise, né? Então vamos falar sobre conteúdos dos mais diversificados possíveis aqui, para fomentar também essa curiosidade dos alunos e para eles terem ali uma dimensão do que se tem naquela carreira, do que eles podem esperar se eles forem seguindo uma determinada carreira. Ótimas colocações do professor, e eu queria aproveitar para ressaltar, como o Jonathan falou anteriormente, esse é um podcast feito por alunos, sob a orientação do professor Vitor Hugo, mas para alunos. O Jonathan mencionou agora há pouco que a gente tem um formulário para fazer uma pesquisa com os alunos da faculdade da Universidade Federal do Pará, para saber o que eles pensam, o que eles querem ouvir sobre computação, sobre as nossas produções científicas. Esse é um ponto importante. Você contribui, você que está ouvindo a gente, você contribui com a nossa pauta. Quer ouvir sobre inteligência artificial, blockchain, criptomoedas, como se faz pesquisa em computação, quais são os resultados da UFPA em pesquisa de computação, como é o mercado de trabalho de computação, já que o professor mencionou que nós também vamos ter membros do mercado de trabalho, egressos da faculdade, que estão em posições de destaque hoje no mercado. Eu queria fazer uma pergunta ao professor, um exercício de imaginação. O Jonathan te perguntou quais são as expectativas para agora, mas eu queria perguntar para o professor quais são as expectativas que ele quer para o Facompcast, que ele imagina o Facompcast daqui a um ano de projeto. Bom, Felipe, é uma pergunta bem interessante, mas eu vou tentar ser bem curto aqui na minha resposta. Bom, a ideia é que a gente já tenha, né, uma audiência considerável dentro da universidade, mas também que possamos ter uma relevância fora dela, né, que a gente consiga extrapolar os limites dos portões, né, para a nossa faculdade. Então a ideia é sim falar muito sobre computação, sobre ciência, sobre temas emergentes, falar muito sobre o mundo de tecnologia, pesquisas que foram, de certo modo, super bem avaliadas, e foi produzido aqui, né, no nosso estado, na nossa Universidade Federal. Então, a expectativa é que a gente construa, ao longo do projeto, muito conteúdo sobre as mais variadas atuações, né, no mercado, na academia, e que isso possa, de alguma forma, despertar o interesse também da comunidade em fazer parte aqui, né, da nossa faculdade também. Queremos promover mais, né, esse espírito de colaboração, né? Muitas das vezes não se sabe o que aquele determinado professor está pesquisando, quais são as suas linhas de pesquisas, quais são os seus orientados,
Então, a ideia também é estimular esse espírito de colaboração. Imagina que em um dado dia da semana, você está no corredor e aí tem alguns alunos conversando sobre algo, né, que saiu no nosso podcast. E aí isso já desperta o interesse de uma outra pessoa. Poxa, mas essa área me interessa. Quem é o professor que eu devo entrar em contato? Olha, assiste o episódio 3. Lá você vai encontrar o professor Vitor falando sobre como que a psicologia ela pode ser utilizada para resolver vários problemas dentro do desenvolvimento de software. Então, é essa a nossa intenção, é que os próprios alunos conheçam mais sobre o que tem sido feito, o que tem sido produzido, e trabalhar também nessa colaboração, nesse esforço para atingirmos de alguma forma a comunidade, né? Não acadêmica. Eu não sei como é o cenário das outras faculdades, além da UFPA, mas o que eu vejo dentro dessa questão de comunicação é que a gente tem, não diria problema, eu acho que é uma falta de atenção dos alunos, ou também da parte de comunicação, que é a gente ter o principal canal para ciência de bolsas ou de pesquisas, o e-mail, né? Porque eu acho que, pelo menos eu, como estudante, eu ouço muito mais música do que olho o meu e-mail ou a aba de guia da faculdade com os e-mails da bolsa. E eu acho que o Facompcast, ele aproxima os alunos dos professores e das pesquisas nesse sentido, porque é uma coisa que é de muito fácil acesso. Você tem ali no seu celular, no Spotify ou qualquer outro aplicativo de transmissão de áudio, a possibilidade de ouvir o podcast. Então você fica ciente daquilo que está acontecendo na faculdade, você entende quais são as pesquisas, qual é o cenário, e isso pode despertar, eu acho que não só o interesse para você ser mais um bolsista, porque existe essa possibilidade, a gente pode apresentar projeto e que futuramente esse projeto esteja aceitando oportunidade de bolsistas. Isso vai ajudar para você ingressar em algum projeto, ganhar uma bolsa, e também vai ajudar em relação ao conhecimento científico. Você vai ficar ciente do que está acontecendo, vai entender os caminhos da pesquisa na faculdade, e talvez em um cenário futuro, eu não sei do professor, a gente não fique necessariamente setado à comunidade acadêmica, mas também à sociedade em si, com projetos que englobam toda a sociedade, como a gente já tem um projeto na faculdade hoje em dia, que era até um projeto recente sobre a coleta de componentes de PC que não estavam mais sendo utilizados para criar novos computadores para pessoas que estavam em uma situação delicada, né, em questão de econômica, e eu acho que isso é importante, porque eu não sei quantas pessoas estavam cientes desse projeto. E aí a gente tem um exemplo de como o Facompcast poderia, de maneira ampla, informar as pessoas que nos escutam sobre o cenário de pesquisa na faculdade. E eu queria puxar um gatilho para fazer uma pergunta para o professor sobre justamente essa causa. Se ele vê o Facompcast como um potencial instrumento de ajuda para quem está interessado em ingressar em uma bolsa, como nós mesmos, né, que somos bolsistas, a gente precisa de um meio de comunicação assim um pouco mais acessível para entender o que está acontecendo no cenário. E eu acho que o professor não tem ninguém melhor para falar sobre isso. Muito boa colocação, Jonatas. Respondendo a tua pergunta, bom, vamos usar sim que a ideia é que o Facompcast ele seja empregado para ser uma espécie de vitrine, né? Em que vamos ter aqui vários professores apresentando os seus projetos, as suas iniciativas, e cada vez mais, né, a ideia é ter mais audiência e que os alunos eles fiquem mais cientes dessas iniciativas. Você comentou sobre esse projeto, né, que envolve o uso de componentes que estejam ali de canto por alguém que não esteja sendo utilizado, mas isso pode ser útil para uma pessoa que tem alguma dificuldade, né, e precisa ter um equipamento. Então, esse é um dos projetos que com certeza vão fazer parte aqui dos nossos episódios. Temos projetos que incentivam as mulheres no mundo da tecnologia. Tem projetos, né, que exploram, por exemplo, a dificuldade que houve nas empresas de desenvolvimento de software com relação à pandemia. Então, existem muitos projetos
muitas iniciativas dentro do curso e muitas das vezes os alunos não sabem. Eles tomam conhecimento apenas quando recebem algum e-mail, né, convidando para participar desse tipo de iniciativa. Então a ideia do Facompcast também é falar dos projetos de extensão e discutir com os alunos como que isso pode ser empregado, né, ter maior impacto na sociedade também. Eu queria puxar uma frase do Jonatas agora há pouco sobre a quantidade de coisas que a gente tem na área de computação. A computação é uma área muito longa e, como o professor Vitor trouxe para a gente na última fala, assunto é o que não falta. Para a gente hoje, a gente tem muito conteúdo para explorar, muito conteúdo para trabalhar, e vocês podem até ficar antenados, como eu já disse, sugerir conteúdos, e seguir a gente nas nossas redes sociais, @facompcast no Instagram e no Twitter, para ficar atento sobre como esses conteúdos vão ser trabalhados e quando vão sair ao ar. Eu queria perguntar para o professor, até mesmo para ele explicar para os nossos ouvintes, como é que vai funcionar a dinâmica do podcast, quando ele vai sair, se ele pode falar alguma coisa para a gente, e até mesmo adiantar futuros episódios, porque eu sei que quem está ouvindo a gente quer saber qual será o próximo episódio, se o professor pode dar um pequeno spoiler para a gente. Então, Felipe, eu acho que eu vou deixar os nossos ouvintes um pouco mais curiosos. Convido todos aí a nos seguirem nas redes sociais, né, seguirem o próprio podcast, que vai estar aí no seu Spotify. Mas teremos conteúdos muito diversificados, né? Uma hora vamos conversar sobre pesquisa, em outro momento vamos trazer, né, algum profissional de alguma indústria super relevante dentro do cenário nacional para conversar com a gente, para falar os seus pontos de vista sobre uma determinada carreira. Inicialmente pensamos em ter novos episódios quinzenalmente, mas né, vamos ver com calma. Eu acho que vamos com calma e produzir conteúdos de qualidade, certamente, para todos os nossos ouvintes. Um detalhe que a gente também está em pandemia, né? Então, a gente não tem essa dinâmica de um encontro pessoal aqui, tá todo mundo gravando de casa, tem barulho de bicho, cachorro, vizinho e tudo. E a gente vai seguindo para trazer essas informações para vocês, ouvintes. Eu acho que é muito legal a iniciativa do professor, e eu fico muito feliz dele ter convidado a gente para participar. É muito legal você ser aluno de ciência da computação e estar informando outros alunos sobre as pesquisas na faculdade. E vai que você que está ouvindo a gente agora também tem uma pesquisa, é da UFPA, é professor, é aluno, tem uma ideia que futuramente pode virar uma pesquisa e vai estar aqui com a gente conversando. Isso é muito legal. É uma aproximação muito grande entre a faculdade e o estudante, né? Como o Jonatas falou, é muita coisa. A gente entra na faculdade de computação, por exemplo, e os nossos amigos que ficam ao nosso redor perguntam: hackeia o Facebook para mim. Como funciona a inteligência artificial? Agora vocês vão ter a oportunidade não de saber hackear o Facebook, não façam isso, mas de saber como funciona a computação. Coisas interessantes que dá para fazer com computação, não necessariamente trabalhar computação programando, porque tem tanta área em computação que tu não precisa nem saber programar, às vezes. Sentar para fazer uma pesquisa e tudo mais. Eu espero que vocês sigam o nosso podcast, que vocês estejam antenados e que o nosso conteúdo possa contribuir com vocês para tirar dúvida, para vocês gostarem mais da área, se divertirem um pouco com a gente também. Porque a gente está gravando de casa durante a pandemia, mas a gente está gravando com muito carinho para vocês. É exatamente isso. Para você que achava que computação é aprender a formatar o computador, você vai aprender que é um leque de conhecimento, é um leque de assunto para você conhecer, e eu espero que a gente consiga trazer a apresentação desses assuntos de uma maneira não tão técnica, mas que uma pessoa que não esteja cursando a área de computação, mas que tenha o interesse de ouvir o nosso podcast, consiga entender, né? Sobre, por exemplo, um conceito que está muito presente agora, que é criptomoeda. Eu não sei se existe um projeto de pesquisa hoje na faculdade tratando sobre esse assunto, sobre blockchain ou criptomoeda, mas quem sabe possivelmente seja um assunto do Facompcast que a gente esteja aqui abordando, nós três, um professor que está formando uma pesquisa dentro do ramo de criptomoedas e essa pessoa que é técnica, que tem domínio sobre o assunto, consiga informar uma pessoa que não tem conhecimento, mas tem o interesse de empreender, tem o interesse de comprar, sobre como esse mercado funciona, como essa tecnologia funciona. Isso é muito importante, isso é incrível.
esse é um episódio mais curto, é o nosso piloto, é para apresentar a vocês o projeto, para nos apresentarmos a vocês, para vocês conhecerem os participantes do Facompcast. E mais uma vez eu quero agradecer ao professor Vitor e o Felipe por estarem aqui dando esse apoio, para o professor Vitor principalmente por ser mentor desse projeto e ter convidado a gente. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês continuem aqui ouvindo a gente, os próximos episódios que serão mais longos, serão agora entrevistando professores e, como o professor já mencionou, alguns outros empresários do ramo de computação. Eu só queria dar tchau para os nossos ouvintes, né? Agradecer eles por terem ouvido a gente até aqui, conhecer as nossas vozes. É muito importante que vocês nos acompanhem para ficar antenados sobre o mundo da computação e da pesquisa dentro da nossa universidade. Espero vocês no próximo episódio daqui a 15 dias. Um abraço. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Agradecemos aí a paciência, agradecemos também o interesse em nos ouvir, né, em participar, né, quem sabe futuramente aí de um podcast com o Jonatas, com o Felipe e comigo aqui. Então, até mais, pessoal. É isso, pessoal. E só para avisar que vai ter em algum lugar aqui, se você estiver ouvindo pelo Anchor, talvez não pelo Spotify, mas pelo Anchor, ou se você for nas nossas redes sociais, vai ter um link para o formulário para você expressar sua opinião sobre os assuntos que você tem interesse, preencher lá as informações e para a gente entender um pouco mais sobre a perspectiva de vocês em relação ao Facompcast, em relação à área da computação e a expectativa de vocês sobre os próximos episódios. Isso é muito importante para a gente e eu espero e agradeço a colaboração de todos vocês.